Então, pessoal, nessa aula de hoje, a gente vai continuar o estudo da gente em relação a escalonamento de processos, tá? Antes de a gente começar, eu não vou fazer uma revisão do que a gente já viu nas outras aulas, mas a gente vai começar com um assunto que, inclusive, não é muito abordado nesse livro, mas que é um assunto importante da gente conversar um pouco sobre ele, né? O escalonamento em si é uma programação, né? Então, por exemplo, se você é diretor de uma escola e você tem que programar os horários de aulas dos alunos e quais são os professores que vão em cada horário, quais são os professores que vão dar aula em cada turma, isso é um escalonamento, né, de recursos. Os recursos, nesse caso, são a sala de aula e os professores que você está tentando programar lá para que tudo dê certo nessa escola, né, que os alunos tenham as aulas que você acha que são necessárias que eles tenham. No caso de sistema operacional, essa programação, né, de uso de recursos, a gente foca muito, pelo menos esse livro do Tannenbaum, e a maioria dos livros de sistema operacional foca muito nessa parte de escalonamento de CPU especificamente, né, que é um escalonamento de quem é o próximo processo que vai usar a CPU, né, quem é o próximo processo que vai usar a CPU, é simplesmente isso, escalonamento de CPU, que é o que a gente vai falar hoje. Mas a programação do uso dos recursos dentro de um sistema computacional, ela envolve outras decisões, que não são apenas essa, mas que é como se fosse uma engrenagem muito maior, em que vários módulos do sistema operacional participam, de certa forma. E aí o escalonamento, na verdade, ocorre em outras situações, que não são essas que a gente vai ver aqui agora. Tá? Algumas dessas situações a gente vai ver no futuro, nessa disciplina, e outras a gente simplesmente sabe que existe, mas a gente nem vai chegar a estudar, certo? Então, aqui eu coloquei uma tabelinha sobre os níveis de escalonamento que a gente consegue vislumbrar dentro de um sistema operacional, tá? A gente falou, né, já várias vezes que os processos podem estar em 3 estados diferentes, né? Ele pode estar no estado pronto, ou no estado executando, ou no estado bloqueado, e tem diversas formas, e tem as situações que ocorrem para que que o processo mude de um estado para o outro. Para que um processo chegue a participar dessa brincadeirinha de ficar pronto, bloqueado, executando, é preciso que ele seja admitido nesse sistema, como se tivesse uma parte do sistema operacional que, quando um processo vai ser executado, essa parte do sistema operacional vai dizer se ele vai entrar nessa brincadeira agora ou se ele vai esperar um pouco em alguma fila aí no backlog enquanto alguma coisa acontece, tá? A gente não vê isso comumente nos sistemas de propósito geral que a gente está acostumado a usar, mas isso é muito importante em sistemas de lote, como aqueles que a gente viu, e até em servidores de rede, por exemplo, se tem um usuário que está, um usuário que solicita a execução de muitas tarefas, ele pode ter alguma tarefa dessa que fique ainda em espera, né? Se por exemplo, ele já esgotou a cota dele, por exemplo. Então, tem um escalonamento de longo prazo aí. O processo, ele precisa entrar na brincadeira, né? Nesse loop aí de ficar pronto, em execução e bloqueado, e alguma parte do sistema operacional decide que processos, né, que foram solicitadas a execução de alguns programas, os processos foram criados, que processos vão entrar nessa brincadeira agora. E isso é muito importante em alguns sistemas, porque lembra que a gente já falou sobre processos que são limitados por CPU e processos que são limitados por entrada e saída. E aí o que é que acontece quando a gente tem só processos limitados por entrada e saída, por exemplo? Vocês lembram? Eu tenho uma CPU e eu tenho vários processos que já estão participando dessa brincadeira, mas todos eles são limitados por entrada e saída, por exemplo. Vocês lembram o que pode acontecer? Vocês lembram que é um processo limitado por entrada e saída? Ninguém lembra? Lembro sim, professor. A pergunta é, o que é que acontece se eu tenho um sistema computacional e todos os processos que estão rodando são todos limitados por entrada e saída? O que é que pode acontecer? Ele vai ficar bloqueado.
A maioria deles usa um pouquinho de CPU e já bloqueia para realizar uma entrada e saída, não é isso? E aí a chance da CPU ficar subutilizada e o disco ficar lotado de pedidos, né, de leituras escritas é alta, concorda? Sim. Se está acontecendo, a gente está fazendo um bom uso dos recursos. Lembra que tem um objetivo que todo escalonador persegue, que é usar todos os recursos muito, né? Eu quero manter todos os recursos do meu sistema computacional em uso, isso é o ideal, né? Para que a gente faça isso, eu nem quero deixar a CPU ociosa, nem quero deixar também o disco ocioso, né? Então, o ideal é que alguém estivesse aí pensando sobre o mix de processos que vão estar brincando nesse negócio de escalonamento, né? O ideal é que a gente tenha um mix bom de alguns processos que são limitados por CPU e outros que são limitados por entrada e saída, para que a gente consiga fazer com que todos os recursos fiquem usados de forma equilibrada, né? Então, tem uma parte do sistema operacional que pode ficar olhando para isso, certo? A gente chama isso de escalonamento de longo prazo. Aí também tem um escalonamento, a gente não vai estudar nesse curso isso, tá? Escalonamento de longo prazo. A gente vai estudar o escalonamento de médio prazo e de curto prazo. O de médio prazo é qual? Mesmo que um processo seja admitido, né, ele está participando da brincadeira, ele está lá naquele loop, uma hora está pronto, ou em execução, ou bloqueado, ele está participando desse loop aí. Mas se esse processo, estando participando desse loop, se a próxima instrução dele, ou os dados necessários para que a próxima instrução dele não estejam na memória, esse processo ele não pode executar, né? Ele não é escalonável agora, né? Ele não é pronto, ele não está pronto para rodar. Então, o módulo do sistema operacional que decide que partes do processo, que páginas do processo, só para vocês irem começando a ouvir já um pouquinho do jargão, do que a gente vai estudar mais adiante, que páginas desse processo vão estar em memória, na memória principal, e que partes desse processo vão estar no disco, esse módulo, ele também faz parte do escalonamento da CPU, por mais que ele esteja olhando só para o uso de memória, gerenciando o uso de memória, e protegendo os processos, a memória que está sendo usada por um processo de outro processo, né? Porque é o módulo de gerência de memória que vai decidir isso. Mas se esse módulo sempre tira as páginas de determinado processo, toda vez que ele vai ser escalonado, as páginas dele não estão lá, a próxima instrução dele não está lá, ele nunca vai estar no estado pronto para poder ser escalonado. Então, isso também faz parte do escalonamento, certo? E tem o escalonamento que a gente vai estudar agora, que é o escalonamento de curto prazo, que é decidir quem é o próximo processo que está pronto e que vai ganhar a CPU agora. Esse aqui é o de curto prazo, tá? Mas a gente viu que tem outras ações que são realizadas pelo sistema operacional, que também estão relacionadas, que é o escalonamento de médio prazo, quem é que vai estar na memória, quais são os processos que vão ter a próxima instrução na memória, e o escalonamento de longo prazo, quais foram os processos que foram admitidos para participar dessa brincadeira de escalonamento. E, finalmente, ainda tem um escalonamento de entrada e saída, porque se a gente tem muitos processos, a gente tem um sistema multiprogramado, né, com muitos processos rodando, seja em paralelismo real, com múltiplos processadores, seja no pseudoparalelismo, que a gente já viu aqui que é, o fato é que a gente pode ter uma fila de pedidos de entrada e saída que pode ficar pendente, né? A gente sabe que a velocidade com que esses pedidos podem ser feitos pelos processos vai ser maior do que a velocidade com que o disco pode atender esses pedidos. Então, quem é que decide quais são os pedidos pendentes de entrada e saída que deve ser realizado primeiro? Quem é que ordena essa fila? Então, também faz parte de um escalonamento de entrada e saída, né? Processos, se eu escalono isso de forma errada, eu posso impactar muito o uso da CPU, tá? Um processo que faz muita entrada e saída o tempo todo, se ele não tiver prioridade para usar o disco em relação a outro que raramente faz, quer dizer, um processo que é muito limitado por entrada e saída, se ele não tiver prioridade em relação a um que é limitado por CPU, então provavelmente a gente está fazendo mau uso do recurso, porque a gente vai sempre liberar o processo que vai usar a CPU de novo, e esse que faz muita entrada e saída, ele vai estar sempre lá esperando muito por entrada e saída, tá?
Então, tem esses 4 níveis de escalonamento que a gente pode falar. Aqui foi uma tentativa de de relacionar a tabela anterior a essa figura, né? Então, o escalonador verde de longo prazo, ele é quem decide quais são os processos que vão entrar aqui nesse sistema, né? Quando eles entram, eles podem vir aqui direto para a fila de processos prontos, mas também, claro que se a próxima instrução dele não estiver na memória, ele não vai poder estar na fila de processos prontos, ele vai ter que ficar bloqueado. E esperando uma requisição de I/O, né? Mas só para a gente seguir aqui o fluxo. Então, um processo que está pronto, ele pode ser escolhido pelo escalonador de curto prazo, o amarelinho, para ser executado, tá? Se ele terminar nessa hora que ele ganhou a CPU, se nesse período que ele ganhou a CPU ele terminar, então ele sai desse sistema aqui, né, dessa brincadeirinha aqui. Uma vez que um processo está com a CPU, o que é que pode acontecer com ele? Ele pode fazer uma chamada de sistema bloqueante. Lembra? Por exemplo, uma leitura, qualquer operação de I/O, por exemplo, ela vai ser bloqueante. Ele pode fazer uma chamada de sistema bloqueante e vir para ser bloqueado. Nesse caso, essa requisição de I/O, se o disco estiver livre, claro que ela vai diretamente ser atendida, senão ela vai precisar ficar numa fila. E vai ser um escalonador de entrada e saída que vai decidir qual é a disciplina de ordem dessa fila. Quem é o próximo processo que vai realmente ter seu pedido de I/O realizado, tá? Então, aqui tem outro nível. Ou, quando esse processo está aqui usando a CPU, pode ocorrer uma interrupção de disco, um sistema preemptivo, uma interrupção de disco, não, desculpa, uma interrupção de relógio em um sistema preemptivo, né? De escalonamento preemptivo, que a gente já viu que é. O tempo dele pode ter expirado, a fatia de tempo de uso de CPU expirou, e nesse caso esse processo tem que voltar para a fila de processos prontos. E esse processo também pode criar um processo filho, tá? Ele pode fazer uma chamada de sistema fork, que não é bloqueante. Um processo filho vai ser criado, geralmente uma cópia idêntica ao processo pai, e aí esse escalonador de curto prazo, muitas vezes, chaveia o processamento do processo pai, bota o processo pai para a fila de processos prontos e passa a executar o processo filho, que no caso seria que esse processo filho ganharia a CPU, e essa decisão quem toma é o escalonador de curto prazo. Tá? Então, essa é uma brincadeirinha para a gente ver que a gente vai estudar aqui só essas partes amarelas, né, que é o escalonador que decide quem vai usar a CPU, mas só para a gente ter essa noção de que existem outras partes do sistema operacional que estão trabalhando ativamente no escalonamento em vários níveis, né, de uso dos recursos. Ok? Dúvidas até aqui? Não. Joia. Se tiverem, podem me interromper, tá? Eu botei o chat aqui de lado, de vez em quando eu dou uma olhadinha. Se vocês não quiserem falar, podem escrever no chat. Então, vamos continuar. A gente já conversou no outro vídeo que eu liberei, que diferentes escalonadores vão ter diferentes objetivos de escalonamento, tá? Então, nesse livro que a gente está usando, e só para a gente ter uma noção do que é esse escalonamento de curto prazo, a gente vai estudar alguns algoritmos de escalonamento. A gente não vai ter tempo aqui no curso de estudar algoritmos de escalonamento de sistemas que a gente está usando agora, do Linux, por exemplo, porque eles são bem mais complexos do que os que a gente vai ver aqui, mas os que a gente vai ver aqui já vai dar uma noção de como é o raciocínio quando a gente está desenvolvendo um algoritmo de escalonamento, tá? Os próprios desenvolvedores de sistemas operacionais, que podem ser vocês próprios, né, vão ter a ideia de como montar esse algoritmo de escalonamento, mas a primeira coisa vai ser identificar qual é o objetivo do escalonamento, tá? Então, dependendo do tipo de aplicação que o sistema operacional vai rodar, se é um sistema em lote, ou se é um sistema com usuários interativos. Um sistema em lote é um sistema em que os usuários não ficam esperando a resposta, não ficam interagindo com a aplicação. Então, por exemplo, um sistema de um cluster, né, você está num laboratório de pesquisa e você tem simulações que você quer executar, você simplesmente tem dados que vão, sei lá, o pessoal de meteorologia, por exemplo, eles todos os dias rodam simulações para tentar prever o tempo.
né? Tentar prever qual vai ser o tempo de hoje, ou tentar prever sobre secas, ou sobre enchentes, ou coisas desse tipo. Esse tipo de aplicação não é uma aplicação que o usuário vai ficar lá interagindo, digita um número, digita uma entrada, não é uma aplicação desse tipo, né? Então, geralmente, essas aplicações rodam em servidores, em clusters, né? E aí o usuário vai lá, submete a aplicação que ele quer rodar no cluster e o algoritmo de escalonamento do cluster que vai dizer onde é que essa aplicação vai rodar, tá? Então, isso é um exemplo de um sistema em lote. Os sistemas que a gente está mais acostumado a lidar são os sistemas que têm usuários interagindo com aquele sistema, né? Como um sistema de um computador pessoal, por exemplo, que é o que a gente usa em geral, a gente está sempre interagindo com várias aplicações, né? E ainda tem os sistemas de tempo real, que vão ter outros tipos de objetivos, né? E o mais importante é cumprir um prazo, né? Então, se eu estou recebendo dados de um sensor, sei lá, de um sinal de trânsito, e esse sensor gera muitos dados por segundo, se eu parar de atender esse processo de receber esses dados, eu posso perder esses dados, né? Esse é um exemplo simples de um sistema de tempo real, mas tem outros que são sistemas de missão crítica, como os que estão nos aviões, nos hospitais, né? Aqueles sistemas que ajudam na hora das cirurgias, sistemas computacionais para ajudar em cirurgias, aplicações, enfim. Aí, esses sistemas, se a aplicação não terminar dentro de um determinado prazo, nem precisa terminar, porque depende, se for um sistema crítico, terminar depois que o prazo passa não é útil, né? Enfim, os sistemas, então cada sistema desse tem uma característica diferente, né? Um sistema em lote quer aumentar a quantidade de tarefas que realiza por segundo, já um sistema com usuários interativos visa outros objetivos, tá? A gente viu em aulas passadas que existem alguns objetivos que são muito importantes. Eu acho que o objetivo de equilíbrio, que é manter todos os recursos do sistema usados ao máximo, né? Claro que isso depende da carga que está sendo, que vem, mas quanto mais a gente conseguir manter todos os recursos de hardware sendo usados, melhor. Esse é o objetivo de equilíbrio, né? Alguns sistemas também visam por justiça. Cada um desses tipos aqui, sistemas em lotes, ou com usuários interativos a tempo real, vão ter seus objetivos específicos. E nessa aula de hoje, a gente vai estudar alguns algoritmos que foram pensados para cada sistema específico desse, tá? A gente vai começar falando sobre os sistemas em lote, né, que é aquele exemplo que eu dei de um usuário que submete uma tarefa e depois vai fazer seu trabalho e em uma hora chega um e-mail lá, sua tarefa terminou, pegue os resultados em tal lugar. Então, não existem usuários que interagem com esse sistema. Os objetivos que geralmente são buscados pelo escalonador desse tipo de sistema primeiro, maximizar a vazão, que é o número de tarefas que consegue concluir por segundo, por hora, por exemplo. E o segundo é minimizar o tempo de retorno, quer dizer, quanto menos tempo um usuário espera para que a tarefa que ele submeteu termine, melhor. Então, isso é minimizar o tempo de retorno, tá? O tempo de retorno é o tempo total que o usuário espera, desde a hora que ele submeteu aquele pedido de executar uma aplicação dele, até a hora que ele recebe a mensagem de que a aplicação foi concluída, tá? Esse é o tempo de retorno. Então, a gente vai começar a ver alguns sistemas que são muito tradicionais, que são usados como base para os sistemas que a gente usa atualmente, mas eles não são exatamente os que são usados atualmente nesse sistema, certo? É mais para a gente começar a entender os trade-offs envolvidos quando a gente está desenvolvendo um escalonador, quando a gente está fazendo escalonamento, tá, de CPU. Então, o primeiro algoritmo que a gente vai ver é esse. Primeiro a chegar é o primeiro a ser servido. É uma fila simples, como num caixa do supermercado. No caixa é assim, né? O primeiro chega, ele vai ser atendido, chega o segundo, chega o terceiro, e assim vem. Esse tipo de sistema aqui, ele não é preemptivo, tá? Pelo menos esse que eu estou falando aqui. Significa que a ordem em que os processos chegam é muito importante, tá? É um sistema muito simples, né? Você basta ter uma lista aí, e os processos vão chegando nessa lista e vão ficando no fim,
na última posição, né? E aí, quando o processador é liberado, chama o próximo, né? O primeiro que está na cabeça dessa lista, tá? Se é um algoritmo não preemptivo, quando é que um processo perde a CPU? Vocês lembram? Um processo, por exemplo, aqui, vamos supor que cada pessoa dessa figura é um processo, tá? Chegou. Aí, esse processo aqui, ruivo aqui, a menininha ruiva é um processo e é ela que vai ser atendida agora, ela está sendo atendida. Esse sistema é não preemptivo. Quando é que essa menina ruiva vai sair, vai deixar de usar a CPU? Ronaldo está dizendo é quando ela termina. Pronto, as coisas se complementaram aqui. Então, uma opção é, ela só vai, se ela for um processo que nunca vai bloquear para entrada e saída, então ela só vai liberar a CPU quando ela terminar, né? Quando esse processo terminar. Mas, se é um processo que vai ser bloqueado para entrada e saída, não faz sentido que esse processo fique aqui bloqueado e a CPU fique ociosa olhando o processo bloqueado, né? Então, nesse caso, o processo bloqueado vai para o fim, fica bloqueado, né, para a realização da operação de entrada e saída, e quando essa operação termina, o processo fica pronto novamente para rodar, ele vem para o fim da fila, ok? E assim o uso da CPU vai ocorrendo, tá? Então, essa moça aqui, que é esse processo que está usando a CPU, bloqueou, vai esperar que sua operação de entrada e saída seja realizada, terminou, vai vir para o fim da fila. No caso, o rapaz barbudo é o próximo processo que vai ser executado. Terminou, saiu da fila. Bloqueou, vai, espera e volta para o fim da fila. E assim, essa fila vai andando e os processos vão saindo. Aí eu pergunto para vocês, o que é que vai acontecer com os processos? Tem alguém que está sendo privilegiado com esse tipo de algoritmo? Se a gente pensar em processos que são limitados por CPU ou limitados por entrada e saída, tem alguém que está sendo privilegiado? O que vocês acham? Acho que sim, né? No caso, limitado por entrada e saída, né? Seria os que, no caso, são limitados por os processos de entrada e saída. No caso, do sistema limitado por CPU, no caso, são os que fazem uso da CPU, somente. E aí, o que é que vai acontecer com os processos que bloqueiam um pouco para entrada e saída? Eles vão, na verdade, eles vão terminar logo, dependendo do tamanho dele mesmo, né? Mas eles vão usar muito CPU, não é isso? Então, vamos supor que eu tenha muitos processos que são limitados por CPU e alguns processos nessa fila que são limitados por entrada e saída. O que é que vai acontecer? Os processos que são limitados por CPU, eles vão chegar, quando eles forem escalonados, né, para usar a CPU, eles vão usar a CPU por muito tempo, até que bloqueia e libera a CPU para o próximo. Se existem muitos processos assim, que vão usar a CPU por muito tempo antes de bloquear, os processos que são limitados por entrada e saída, que são aqueles que usam um pouquinho de CPU e já bloqueiam para entrada e saída, eles vão ter um tempo de espera enorme, concorda? Porque eles vão ficar esperando bastante tempo, né? Por outro lado, a quantidade de chaveamento que a gente precisa fazer, né? Aquela mudança de contexto. Lembram que quando a CPU está servindo um processo e aquele processo ou terminou ou ele foi bloqueado e outro processo vai usar a CPU. Então, esse chaveamento, ele tem um custo também, né? É um overhead, é um custo de você fazer multiprogramação exatamente o tempo que você passa chaveando de um processo para o outro. Se você tem um tempo muito longo de uso de CPU, você faz menos chaveamentos, então o custo fica menor. Então, existe um trade-off aqui, né? A gente vai falar de novo sobre esse trade-off já já. Mas o fato é que esses sistemas de lote, eles tentam diminuir o tempo de retorno, como a gente viu, dos processos para os usuários, né, que estão esperando que aquela aplicação termine de rodar. Então, faria sentido um algoritmo diferente, né, em que, por exemplo, se os processos que são limitados por entrada e saída, toda vez que ele bloqueasse, em vez dele voltar para o fim da fila, se ele voltasse para um lugar da fila que fosse mais próximo de usar a CPU, talvez fosse mais bacana em termos de tempo de retorno, concorda? Seria como no pipeline, professora? Por nível de prioridade? Pode ser.
A gente vai ver um algoritmo assim já já, certo? Uns algoritmos assim. Outra opção, também não preemptiva, de outro tipo de algoritmo diferente desse que a gente viu agora, é um algoritmo que tenta identificar o tempo que cada tarefa dessa precisa para terminar, tá? Então, isso a gente consegue fazer, por exemplo, em lugares onde as tarefas que vão rodar, elas rodam todo dia, sei lá, por exemplo, é uma tarefa de otimizar o banco de dados lá da Google, da engine de busca da Google. Todo dia deve ter uma tarefa dessa, de atualizar lá. Eles devem ter uma noção já muito boa de quanto tempo isso leva a atualizar os índices lá deles. Então, essas tarefas que rodam periodicamente, em geral, é fácil, não é que é fácil, mas é possível estimar com uma boa precisão o tempo que elas levam. E a ideia desse algoritmo aqui de tarefa mais curta primeiro é aumentar a vazão e diminuir o tempo de retorno, tá? Então, ele presume que é possível que o sistema operacional, ao receber a solicitação da execução de uma aplicação, que venha junto, assim, isso aqui vai levar 5 horas, isso aqui vai levar 2 horas, isso aqui vai levar 1 hora, tá? E aí, ele vai ordenar essa fila com base no tempo que a tarefa leva para processar. Então, por exemplo, isso aqui é um algoritmo não preemptivo e é um algoritmo que é feito offline. Então, significa que o algoritmo já sabe quais são as tarefas que ele vai escalonar. E aí, ele vai escalonar, primeiro eu quero executar B, só quando B terminar, eu vou executar C, depois vou executar D, depois vou executar A. Tá? A ideia é que eu sei quanto tempo cada tarefa leva, e eu vou executar a mais curta primeiro. Se eu executo a mais curta primeiro, cada usuário desse, vamos supor que cada processo é de um usuário diferente, o tempo de espera deles vai ser menor, em média, porque se eu executo primeiro a maior tarefa, o segundo usuário, que tem uma tarefa que só ia demorar 4 unidades de tempo, vai ter que esperar 12 unidades de tempo. Já que se eu executo a menor primeiro, esse usuário o primeiro, né, que foi escalonado, ele foi o que esperou menos tempo, e era a tarefa menor, e essa tarefa aqui, que é a primeira que foi executada, ela vai influenciar no tempo de retorno da segunda, da terceira e da quarta, né? Então, se ela for menor, o tempo de retorno das próximas também vai ser menor, e o tempo médio no final vai ser menor. Então, aqui, eu tenho um tempo, o usuário A espera 8, o B espera 12, o C espera 16 e o D espera 20. Né? Se a gente somar esses tempos e dividir por 4, a gente tem o tempo médio de espera desses usuários. Vai dar um certo número, eu acabei que não fiz essa conta. Devia ter colocado aqui. Aqui embaixo, o primeiro usuário esperou 4, o segundo 8, o terceiro 12 e o último que esperou 20. Se a gente fizer uma média aqui, o tempo de retorno foi menor, nesse caso aqui. Então, esse é o objetivo desse algoritmo, é de diminuir o tempo de retorno. Tá? Ele não quer ser muito justo com quem chega, ele não olha quem chegou primeiro, inclusive, para que isso seja feito, é preciso que o escalonamento seja offline, quer dizer, antes do algoritmo de escalonamento tomar a decisão, ele já sabe todos os processos que vão rodar e quanto tempo cada processo roda, certo? Outro algoritmo, que é uma versão preemptiva desse aqui, é o menor tempo restante primeiro, né? O menor tempo restante é o tempo, se o processo demoraria 5 horas, e ele já rodou por 1 hora, então agora só faltam 4 horas. Então, o algoritmo de escalonamento está sempre computando quanto tempo resta, né? Ele precisa, da mesma forma, saber qual é o tempo total de uso de CPU para que os processos terminem, para poder ele conseguir realizar a tarefa dele. Mas uma vez que uma tarefa foi preemptada, né, um processo foi preemptado, ele sabe calcular quanto tempo resta. E aí ele ordena essa fila de processos prontos, com base em quanto tempo falta para terminar aquele processo. Tá? E nesse caso aqui, é uma versão tanto preemptiva quanto uma versão online dessa tarefa mais curta primeiro, tá? Porque agora eu posso dar
um pedaço de tempo e ir fazendo um rodízio aí entre esses processos, e também posso receber novos processos enquanto esses outros estão sendo escalonados, que é diferente do primeiro, que era offline, e esse aqui é online. Então, não tem muito segredo, é basicamente ordenar essa fila pelo tempo que resta para cada processo, de forma que o processo que está mais próximo de terminar, seja o próximo que vai ganhar, que está pronto e está mais próximo de terminar, seja o próximo a ganhar a CPU, beleza? Então, aqui a gente tem um processo que tem tamanho 8, 3, 4 e 2. E aí, eu fiz um exemplo aqui. Se o primeiro processo que chegou, só chegou esse processo, de tamanho 8, então, ele ganhou a CPU e agora vamos supor que o quantum aqui é de uma unidade de tempo, só para facilitar o exemplo. Aí ele ganhou a CPU e agora o tempo que falta para ele rodar é 7. Vamos supor que chegou um novo processo. Um processo de tamanho 3, quer dizer, em 3 unidades de tempo ele consegue terminar. Se esse novo processo chegou e esse processo anterior tinha 7 e ele tem 3, minha disciplina da fila aqui, como é o menor tempo restante primeiro, então eu vou ordenar agora como 3 e 7. E o próximo processo que vai ganhar a CPU é o de 3, que vai ganhar a CPU e vamos supor que o tempo que cada processo, como ele é preemptivo, né? Cada processo roda um tempo e dá a vez para outro processo da fila, né? Para o próximo processo da fila. Então, ele vai rodar e vai ficar com 2. Vamos supor que o tempo que ele roda é de uma unidade de tempo. E o outro processo vai passar a precisar de 6 unidades de tempo para concluir. Aí vamos supor que nesse momento, enquanto eles estavam rodando, chegou um novo processo. Isso aqui é o online, tá? Os processos vão chegando à medida que o escalonamento está pronto. Ao contrário daquele outro que era offline, que eu precisava ter todos os processos, botava para rodar e não recebo mais nada enquanto aqueles processos estão rodando, certo? Aí chegou o de 4, e aí eu vou ordenar a fila pelo tempo restante menor, né? Então, vou ordenar 2, 4, 6. E assim, a gente vai... esse aqui, vamos supor que assim que ele ganhou, ele bloqueou. Ele nem usou, quase não usou nada da fatia de tempo dele. Então, ele continuou com o tempo de 2, foi bloqueado. Esse aqui usou, baixou para 3, esse outro aqui usou, baixou para 5. E aí, eu vou ter uma fila que vai estar ordenada como 2, 3, 5. Aí, vamos supor que esse terminou, saiu do estado de bloqueado e voltou para a fila. E aí, quando ele volta para a fila, ele tem que ir para o início da fila, né? E aqui vai seguindo a execução. Não vou acompanhar tudo, não. Quando vocês estudarem, vocês olham. Beleza até aqui? Então, a gente viu algumas definições que são importantes, tá? No contexto de escalonamento. A gente viu, quando a gente estava falando de sistemas em lotes, algoritmos que são preemptivos, algoritmos que são não preemptivos. Está claro para vocês o que é, né? Ou alguém tem dúvida ainda do que é preempção? Ninguém está falando? Vou considerar que está claro. Tudo ok. A gente falou também de algoritmos que são online e offline. Um algoritmo online é aquele que o grupo de processos que ele considera para o escalonamento está mudando ao longo do tempo. Enquanto o offline, ele sabe antes de colocar em prática o algoritmo de escalonamento, ele sabe qual é o grupo de processos que ele tem que escalonar. E esse grupo vai rodar até o fim, sem nenhum processo novo chegar, certo? Isso é o online e o offline. É claro que em sistemas interativos, que é o que a gente está acostumado a usar, que é o que a gente vai falar agora, o escalonamento online é obrigatório, né? Não faz sentido uma aplicação que tem interação com o usuário e não permitir que, por um determinado período de tempo, que o usuário submeta uma aplicação para ser executada, tá? Então, esses algoritmos que a gente falou que rodam offline, eles são mais para os outros tipos de sistemas. Sistemas em lote e sistemas de tempo real, por exemplo, certo? Para o que a gente vai falar agora, de escalonamento de sistemas interativos, que tem um ser humano interagindo com aquele sistema computacional, os escalonadores vão ser todos online. E quais são os objetivos desse tipo de sistema interativo? Um dos objetivos é o tempo de resposta, né? Nenhum usuário quer ficar esperando muito depois que interage com o computador, né? Eu interagi, eu dei estou respondendo aqui, sei lá, um quiz. Aí eu coloquei aqui uma entrada e dei enter.
Aí vou ficar 5 horas aqui aguardando para ver se o meu envio deu certo. Não tá bacana isso, né? O outro objetivo é proporcionalidade, que tem muito a ver com o tempo de resposta, né? Cada usuário, né, tem expectativas sobre essas interações que ele faz com o sistema computacional, né? Os usuários, eles têm uma noção do que vai ser rápido, do que deveria ser rápido, do que deveria ser lento, né? Então, um usuário tem uma noção de que simplesmente digitar sei lá, estou num terminal, digitar um ls num terminal deveria ser muito rápido, né? Porque ele simplesmente vai listar quais são os diretórios daquele diretório de trabalho, diretórios e arquivos daquele diretório onde eu estou agora. Mas, em geral, os usuários sabem que, por exemplo, fazer a edição de um vídeo e depois mandar renderizar para juntar ele todinho e tal, e gerar o MP4 dele, isso, o usuário sabe que isso vai ser demorado, né? Então, os usuários têm expectativas sobre os tempos de resposta que cada interação com o computador vai dar, né? Que cada pedido dele vai ter. Então, atender essas expectativas é importante, né? Às vezes, ele tem uma expectativa de um tempo de resposta alto, e o tempo de resposta realmente é alto para essa interação específica, essa execução específica que ele pediu, mas ele não vai ficar chateado, porque ele esperava que fosse alto. Já quando o usuário espera que algo ocorra muito rápido, e aquilo demora muito, a gente quebra essa expectativa do usuário, e a gente frustra o usuário, né? Deixa o usuário mais chateado. Então, esses são os objetivos que geralmente os sistemas interativos perseguem, né? Tempo de resposta e proporcionalidade, ok? Então, a gente vai começar falando sobre escalonamentos, que são algoritmos de escalonamento que são pensados para esse tipo de sistema específico. O primeiro é o round robin, é um escalonamento circular, é assim que ele é traduzido, tá? Então, imagine que eu tenho uma fila circular mesmo com os processos, e é como se um token fosse passando para o próximo processo da fila e fosse chaveando nessa fila circular. Quem tem esse token é que vai usar a CPU, tá? Eu coloquei essa imagem aqui porque facilita. É como se fosse exatamente isso. Quem vai usar a CPU é quem está com a bola. Usa a CPU, passa para o próximo. Usa a CPU, passa para o próximo. Usa, passa para o próximo, certo? Ele é muito fácil de implementar, porque ele é basicamente uma lista circular, né, dos processos prontos. Na verdade, a gente tem que saber quem é o fim, né, da lista, porque se um processo bloquear, ele volta para o fim dessa lista. Mas o fato é que a CPU está sempre em uso no movimento circular nessa lista, tá? E ele é preemptivo, quer dizer, o algoritmo de escalonamento, ele tem a autorização de tempos em tempos. Então, tira a CPU de um processo, mesmo que ainda tenha muita coisa para executar dele, mas vai suspender esse processo, vai mandar ele para a fila de processos prontos, e vai dar o direito de usar a CPU ao próximo processo dessa fila. A gente fala que nos algoritmos preemptivos, cada processo vai usar a CPU por um determinado período de tempo, que a gente chama de quantum. No round robin, todos os processos têm a mesma prioridade, né? Nenhum tem uma prioridade maior do que o outro, e todos os processos vão usar a CPU pelo mesmo período de tempo, pelo mesmo quantum. Tá? Então, vamos supor que o quantum seja 50 milissegundos, então um processo ganha a CPU para usar, ele usa por 50 milissegundos, entrega para o próximo. O próximo quer dizer, quem entrega para o próximo é o escalonador, né, que vai suspender aquele processo, colocar ele na fila de processos prontos e passar o direito de usar a CPU para o próximo processo daquela fila circular, certo? Esse quantum, quem define é o próprio desenvolvedor do sistema operacional. Qual é o tamanho desse quantum, né? Vamos pensar um pouquinho nesse quantum. Isso é um trade-off que a gente já falou um pouquinho quando a gente falou de preempção em um algoritmo anterior, e agora a gente vai falar de novo. Se esse quantum for muito pequeno, quer dizer, sei lá, vamos colocar a cada 1 milissegundo, o escalonador roda e passa o direito de usar a CPU para outro processo. O que é que a gente perde com isso? Qual a desvantagem disso? Vocês conseguem ver? Enquanto bem pequenininho, 1 milissegundo, a cada 1 milissegundo,
eu vou lá, o escalonador vai lá e toma a CPU de um processo e dá para o próximo. Aí a cada 1 milissegundo isso acontece. A cada 1 milissegundo isso acontece. O que é que vocês acham que isso Os é processos vão demorar mais para serem concluídos, Por já quê? que, já que tipo, ele não passa, por exemplo, um tempo suficiente para ele. Ele passa 1 milissegundo e, por exemplo, se for um processo muito grande, ele vai ter que fazer vários ciclos na CPU até que ele seja concluído. Mas aí o preço, o overhead desse escalonamento está relacionado a quê? Vocês lembram? Quando um processo é bloqueado e outro processo vai ganhar a CPU, o que é que tem que acontecer? No caso, todos os dados do processo que estava em execução têm que ser salvos para quando ele Isso. retornar, ele ser executado no mesmo estado que estava no momento da interrupção. Exatamente. Isso é mudança de contexto, né? Tem que haver uma mudança de contexto. Essa mudança de contexto, ela leva um tempo para acontecer. Mesmo que parte desses dados sejam salvos pelo hardware, por mais que a gente otimize, que os desenvolvedores de hardware, de sistemas operacionais, tentem otimizar, o custo de salvar é o custo de salvar os dados dos registradores, né, do processo que estava executando, e guardar isso na memória, na tabela de processos, o custo de mudar o mapa de memória para outro, depois vocês vão, tem também toda essa parte do processo que estava executando, ele estava em uma área de memória, agora a gente vai estar em outra. Então, tem um overhead para a mudança de contexto. Se essa mudança de contexto ocorre muito frequentemente, o custo que esse sistema operacional vai ter para garantir esse chaveamento é muito alto, né? Concorda? O sistema operacional, o processador, ele vai estar muito tempo processando o sistema operacional, em vez de estar processando a aplicação dos usuários. Vocês entendem isso? Ou alguém não entende isso? Isso é importante de entender. Então, quando a gente compra um computador, a gente quer usar os recursos para processar as aplicações dos usuários, né? E não o sistema operacional. Então, quanto menos mudança de contexto, vou repetir, vamos lá. Todas as vezes que ocorre uma preempção, quer dizer, o escalonador vem, decide que a fatia de tempo que aquele processo que está usando a CPU esgotou, e esse processo, ele vai ser preemptado. Então, esse processo, todos os dados que estavam lá nos registradores da CPU vão ser guardados lá na tabela de processos, como a gente já viu antes, e o novo processo que vai rodar, a gente tem que recuperar os dados que estavam na tabela de processos desse processo e trazer para esses registradores, né? Inclusive da próxima instrução que vai ser executada, dos operandos dessa instrução e tudo mais. Então, essa atividade de guardar, de salvar o contexto de quem estava rodando, salvar os registradores de quem estava rodando, colocar lá na tabela de processos e recuperar os dados da última, de quem rodou, né, da última vez que o processo que agora vai ganhar a CPU rodou, para levar para os registradores, isso é uma mudança de contexto, tá? Tem um registrador lá, que é o contador do programa, que ele vai sempre ter o endereço da memória da próxima instrução que vai ser realizada, tá? E essa instrução, ela obviamente vai ter os operandos dela, são dados que ela vai usar para dela ser realizada. Esses dados, em geral, vão estar nos registradores, eles vão vir da memória para registradores, por exemplo, da CPU, alguns deles. Esse contexto tem que ser recuperado para o novo processo que vai rodar. E isso leva tempo, tá? Então, esse contexto do processo que perdeu a CPU tem que ser salvo na tabela de páginas, tabela de processos, e o contexto do próximo processo que vai rodar tem que vir para os registradores da CPU para que esse processo possa rodar. Isso é a mudança de contexto. Isso é feito pelo sistema operacional. Então, toda vez que ocorre uma mudança de contexto, quem está rodando não são as aplicações dos usuários, é o sistema operacional que está rodando, né? Para preparar o ambiente para que a aplicação do usuário possa rodar. Então, se a gente faz mudança de contexto muito frequentemente, né, num intervalo de tempo muito pequeno, quer dizer, a gente escolhe esse quantum para ser muito pequenininho.
significa que eu rodo um pouquinho a aplicação do usuário e já rodo o sistema operacional para fazer essa preparação, essa mudança de contexto. Aí, o próximo programa do usuário vai rodar, e roda um pouquinho, eu já chamo o sistema operacional de novo. Significa que esse sistema operacional, para realizar a programação, ele está sendo muito caro, porque ele está rodando demais, certo? Então, quando o Quantum é muito pequenininho, ocorre mudança de contexto muito frequentemente. E aí, o overhead do sistema operacional, né, é alto. Entendido agora? Beleza. E a gente está falando de como é que a gente escolhe esse quantum, né? Se esse quantum for muito longo, o que é que vai acontecer? Agora é o oposto, né? Se ele for muito longo, a gente já sabe que em termos de custo de mudança de contexto, isso é bom, porque eu vou mudar menos vezes o contexto, não é isso? Eu vou preemptar menos vezes os processos. Um processo que ganha CPU, ele vai rodar por bastante tempo, até que ele vai perder, aí vai ter uma mudança de contexto para o próximo processo, tá? E assim por diante. Nathan está dizendo que vai atrasar, então você acha que vai ser ruim para o tempo de resposta. Vai ser ruim para o tempo de resposta de qualquer aplicação, de qualquer tipo de aplicação? O que é que vocês acham? Vocês entenderam a pergunta? Vai ser ruim em termos os processos que estão esperando, né, na fila, vão ter que esperar muito, né? Se eu tenho um quantum de 1 minuto, né? Esse aqui, vamos supor que são esses 4 processos que estão aqui, né? Nessa direção aqui, anti-horário, aqui que eu estou fazendo com o mouse. Deixa eu colocar o apontador, nessa direção assim. Aí vamos supor que esse menininho aqui, esse processo aqui, ele acabou de perder a CPU para esse outro processo. Se esse processo aqui vai usar por muito tempo, e esse aqui também vai usar por muito tempo, e esse aqui também vai usar por muito tempo, ele vai esperar mais. É isso que Nathan está dizendo, não é isso? Mas tem uma situação que é pior ainda, que é assim, vamos supor que existe um processo desse que nem usa esse tempo todo aqui, porque ele é limitado por entrada e saída, né? Ele usa um pouquinho de CPU e já precisa de uma entrada de teclado, já precisa receber algo da rede, ou já precisa ler algo de um disco, enfim, já precisa realizar alguma operação de entrada e saída. Então, se esse processo perde, vamos supor que esse processo perdeu porque está esperando que um usuário digite um L no teclado. Para o usuário, digitar um L da Enter, para, sei lá, um LS da Enter, isso deve ser rápido, né? A resposta que essa interação deve ter deveria ser rápida. Só que ele vai ter que esperar os 5 minutos desse processo, que é CPU, que é limitado por CPU, mais 5 minutos desse, vamos supor que o quanto foi 5 minutos, um quanto longuíssimo. Mais 5 minutos desse, mais 5 minutos desse, então ele vai esperar 15 minutos até que ele consiga receber novamente a CPU, né? Isso é inviável, né, para um sistema interativo, tá? Então, a lição é que escolher esse quantum envolve um trade-off. Se ele for muito pequeno, isso é bom, isso é muito bom em termos de tempo de resposta, porque os processos, a CPU vai rodar aqui nesses processos rapidamente, tá? Mas isso é muito caro em termos de overhead de mudança de contexto. Então, não pode ser muito pequeno. Por outro lado, se for muito grande, é muito bom, diminui muito o custo da mudança de contexto, porque eu vou mudar o contexto menos, já que o quanto é maior, mas eu vou prejudicar o tempo de resposta e a proporcionalidade, que são objetivos de um escalonador de sistema interativo, tá? Então, essa é uma decisão importante que vai mexer aqui no custo do escalonamento, que vai mexer no tempo de resposta, na proporcionalidade, e, em geral, isso nem pode ser muito longo nem muito pequeno, é muito curto. Tem que haver um equilíbrio aí na decisão, e os sistemas atuais usam entre 20 e 50 milissegundos para um quantum. Então, quando um processo recebe uma CPU, ele só vai usar essa CPU por um máximo de 20 a 50 milissegundos. Se ele bloquear antes, ele vai usar ainda menos que isso. Não entendi a pergunta. Como mudar quando é ocioso? Não entendi essa pergunta. O que é um processo ocioso? Se um processo bloqueia antes de terminar o quantum, ele vai
esperar lá ele vai ficar bloqueado, aguardando que a entrada e saída seja realizada, e o próximo processo já vai receber, tá? Enquanto tiver processo pronto, a CPU nunca vai ficar ociosa, tá? Quem fica ocioso são os recursos, não é o processo, tá? Se um processo está pronto, ele vai ter alguma coisa para executar. A CPU só vai ficar ociosa se não tiver nenhum processo pronto para rodar, ok? O que é que vai acontecer aqui com os processos que são limitados por entrada e saída? Pensando nesse algoritmo, tá? Todos os processos têm a mesma prioridade, todos os processos recebem o mesmo quantum. Se bloquear antes, sinto muito. Você bloqueou, perdeu a vez. O que é que vai acontecer com os processos que são dirigidos à CPU? Quando ele recebe a autorização de usar a CPU, por quanto tempo ele vai usar a CPU? Provavelmente. A gente está nesse round robin ainda, né? Um processo ganhou a CPU e ele é limitado por CPU, quer dizer, ele usa muito a CPU até precisar fazer uma operação de entrada e saída. Um processo desse, provavelmente, quando ele recebe a autorização de usar a CPU, provavelmente ele vai usar a CPU por todo o quantum dele, né? Concorda? Aí, vez por outra, ele vai bloquear antes que esse quantum conclua, certo? Já um processo que é orientado à entrada e saída, quando ele recebe a autorização de usar a CPU, a chance dele bloquear antes do quantum dele terminar é alta, né? Aí ele vai bloquear, aí volta para o fim da fila, né? Ele vai bloquear, quando a operação de entrada e saída terminar, ele volta para o fim da fila. Quer dizer, raramente ele vai usar todo o quantum dele. Ele vai usar um pouquinho e vai bloquear, né? Aí volta para o fim da fila. Já os processos que são dirigidos à CPU, eles vão usar todo o quantum de CPU e volta para o fim da fila, né? Então, quem é que está andando mais rápido? Os processos que são dirigidos por CPU ou os que são dirigidos por entrada e saída? Do CPU, né? Porque eles vão usar todo o quantum, né? E eles raramente vão precisar bloquear antes de terminar de usar o quantum. Então, será que isso é uma indicação de que seria melhor priorizar, de certa forma, processos que são dirigidos à entrada e saída? O que é que vocês acham? Acho que isso deixaria a CPU ociosa, né? Porque, no caso, quando eles bloqueassem, como eles têm prioridade maior do que os outros, então... Mas quando ele bloquear, outro processo vai ser escolhido. Mas, no caso, tipo, se o outro processo também for um de entrada e saída também... Aí ele bloqueia e o próximo vai ser escolhido. Até então, que, eventualmente, um processo dirigido por CPU vai ser escolhido também. Aí vai usar todo o quantum. entendi, então. Certo? Então, a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre escalonamento, considerando essas prioridades, tá? Porque todas as vezes que a gente tem, especialmente processos que são limitados por entrada e saída, se a gente não dá prioridade a eles, eles vão cada vez mais ficando em muito tempo de espera até conseguir usar a CPU. E aí, quando ele consegue usar a CPU, ele nem usa o quantum dele todo, né? É até injusto, né? O processo que é limitado por CPU usa o quantum todo, aí tudo bem, também espera bastante até usar de novo, dependendo do número de processos prontos que tiver. Mas o processo que é limitado por entrada e saída, pode acontecer dele nunca nem conseguir usar o quantum dele todo e já bloqueia. E aí já passa a vez para outro, tá? Então, a gente pode associar processos a prioridades. E, na verdade, é isso que acontece em todos os sistemas modernos, tá? Por exemplo, o Linux, o Unix, a gente tem até como mudar a prioridade dos processos que estão rodando, com o comando nice. Tá? A gente pode aumentar ou diminuir. Claro que aumentar a prioridade de um processo, você precisa ser super usuário para fazer isso, tá? Não é qualquer usuário que vai conseguir. Mas você consegue, um super usuário consegue mudar a prioridade de um processo para aumentar essa prioridade e esse processo ter mais chance de rodar. Então, cada processo ganha uma prioridade, tá? E quem vai ganhar, os processos que têm maior prioridade, eles vão ter mais chance de ganhar a CPU, ok? Essas prioridades, elas vão poder ser estabelecidas de forma dinâmica ou de forma estática, né? De forma estática assim que o processo foi criado, ele está associado a uma prioridade e assim ele fica até ele ser concluído, ele ser terminado. E
Quando a gente considera prioridades dinâmicas, a forma como o processo usa a CPU é que vai indicar se a prioridade desse processo deve aumentar ou deve diminuir. Então, um processo que sempre usa todo o quantum de CPU que é dado para ele, a prioridade dele pode diminuir para ele rodar menos vezes, sabendo que toda vez que ele for rodar, ele vai usar o quantum todo, porque ele é dirigido à CPU. Já um outro, que nunca usa o quantum todo, cada vez que ele usa menos do que o quantum todo, ele pode ter a prioridade dele um pouco aumentada, para que quando ele terminar de realizar aquela operação de entrada e saída, ele consiga rodar mais rapidamente, sem precisar esperar que todos os outros processos dirigidos à CPU rodem, tá? Então, seria um estabelecimento de prioridade dinâmico. Da mesma forma, se tem um processo que, em determinado momento, ficou muito limitado por entrada e saída, mas depois chegou num estado em que ele é mais limitado por CPU, a prioridade dinâmica é bacana, porque dependendo desse uso de CPU e dessa solicitação de entrada e saída, essa prioridade vai mudar, tá? A ideia, em geral, quando a gente fala de prioridade, é que os processos que fazem muita entrada e saída, que eles tenham mais prioridade de rodar. Até porque eles não vão rodar por muito tempo, né? Como eles fazem muita entrada e saída, eles vão rodar um pouquinho e já vão ceder a CPU para outro processo. Então, quando a gente fala de prioridade, um desafio que existe, não é nem um desafio, né? O que a gente tem que pensar é como é que a gente evita que um processo de prioridade alta execute indefinidamente, né? Um processo que é o processo que ganhou a prioridade mais alta de todos, que só ele execute. E aí os outros processos morrem de inanição, a gente chama assim, os outros processos que não conseguem nunca ganhar a CPU, porque sempre tem algum processo de maior prioridade rodando, esses processos, a gente diz que eles estão sofrendo inanição. Então, uma forma da gente evitar que um processo use a CPU indefinidamente é exatamente a prioridade dinâmica, né? A gente vai diminuindo a prioridade desse processo à medida em que ele usa muito CPU, tá? Outra forma de evitar isso é a gente ter um quantum máximo. Então, mesmo que um processo tenha muita prioridade, ele rodou por esse quantum, ele vai ter que esperar até que todos os outros da fila consigam rodar, tá? Isso é só algo que tem que ter em mente quando um escalonador baseado em prioridades vai ser desenvolvido, né? A gente tem que garantir que nenhum processo vai rodar indefinidamente, ok? E aí vamos falar um pouquinho sobre prioridades dinâmicas, né? Que isso é mais útil do que as prioridades que ficam estabelecidas estaticamente. Quando a gente tem uma prioridade dinâmica, a gente muda essa prioridade baseada em algum critério, tá? Aí, como eu falei, é muito comum que esse critério seja o uso de CPU, tá? E aí, os processos que usam muita CPU, eles vão tendo sua prioridade cada vez menor, porque eles vão ter menos chance de ganhar a CPU, até porque quando eles ganham, eles usam todo o quanto. Já outros processos que bloqueiam muito para entrada e saída, eles nem usam todo o quanto e já bloqueiam, esses processos deveriam ter a prioridade aumentada, e aí, quando ele fica pronto, ele já tem uma chance maior de ganhar a CPU, de forma que ele vai ganhar a CPU e já vai bloquear de novo. Então, ele não vai ter um tempo de espera muito longo, mas ele também não vai usar a CPU por todo o quanto, em geral. Esse escalonamento com prioridade dinâmica é uma forma de fazer isso, porque quando a gente fala de escalonamento, a criatividade vai poder criar vários algoritmos diferentes, tá? Vocês próprios aqui, se eu fizer essa aula aqui, cada um tem que criar uma forma de definir uma prioridade dinâmica, vocês poderiam pensar em algoritmos totalmente diferentes, tá? Então, uma forma de definir a prioridade dinâmica para priorizar os processos que são limitados por entrada e saída é fazer o seguinte: a prioridade vai ser 1 sobre f, e f é a fração do quantum que o processo usou na última vez que ele ganhou a CPU. Então, vamos supor que um processo que é dirigido por entrada e saída, ele ganha a CPU e ele usa, sei lá, 20% do quantum dele, certo?
Se ele usa 20% do quantum dele, já bloqueou, né? Ele bloqueou e já liberou a CPU para ser usada por outro processo, pelo próximo processo que o escalonador escolher. Então, nessa hora aqui, ele bloqueou usando 20% do quantum. Então, a gente vai dar para ele uma prioridade de 1 sobre 0,2, que vai ser 5. Geralmente, quanto maior o número, maior a prioridade. Ou quanto maior esse valor, maior a prioridade. Então, esse processo que bloqueou, depois de usar 20% do tempo do quantum dele, vai ter prioridade 5. E aí, ele bloqueou, ele vai aguardar que a operação de entrada e saída seja concluída. Quando ele volta para a fila, para os estados prontos, ele está com prioridade 5, né? E essa prioridade vai ser levada em consideração quando ele for ser escalonado, tá? Já já a gente mostra uma estrutura de dados que a gente pode fazer aqui, que a gente pode usar aqui. Então, ele volta com prioridade 5. Já um processo que é dirigido por CPU, tá? Ganhou a CPU, ganhou o direito de usar a CPU, e usou todo o quantum, tá? Porque ele não bloqueou, ele usou todo o quantum, foi o escalonador que preemptou esse processo. Então, nesse caso, a fração dele foi 1, tá? De uso. Ele usou 100%, o F vai ser 1 e a prioridade dele vai ser 1. Então, quando ele voltar para a fila, ele vai ter prioridade 1, tá? Então, se esse processo com prioridade 1 estiver na fila, e esse processo com prioridade 5 também estiver, esse processo com prioridade 5 provavelmente vai ser escolhido para usar CPU, ok? Aí, só para ver se vocês estão acordados ainda. Que tipo de processo é priorizado com esse esquema que a gente viu aqui? Que tipo de processo é beneficiado nesse esquema? Exatamente, os processos limitados por entrada e saída, tá? Porque toda vez que um processo não usa o quantum todo, quer dizer, ele bloqueia, ele não foi nem preemptado, ele foi bloqueado, ele bloqueou antes de terminar de usar a CPU. Então, esse processo, ele quando volta, né, depois que a operação que ele de entrada e saída que ele solicitou termina, ele volta para a fila com a prioridade maior do que a prioridade dos processos que usaram todo o quantum e não bloquearam e foram preemptados. Beleza? Esse tipo de prioridade aqui a gente chama de dinâmica, porque ela muda com a execução, né, com o uso de CPU. Então, um processo que estava com prioridade 5, porque usou só 20% de CPU. Pode ser que na próxima vez que ele ganha a CPU, ele use todo o quantum e ele volta para a fila com prioridade 1, tá? A prioridade que é dada, nesse caso desse algoritmo aqui, né, que a prioridade é igual a 1 sobre F, a prioridade que é dada a esse algoritmo, ela depende da fração do quantum usado pelo processo, tá? Na última vez que ele usou. Ou a gente pode deixar algo mais sofisticado e a fração do quantum todas as vezes que ele usou, né? Se eu somasse todas as vezes que ele ganhou a CPU, somasse todos os quantums, né? E visse quanto daquilo ali ele realmente usou, poderia essa fração ser isso também, tá? Depende de como isso foi implementado. Sim, qual é o melhor estático ou dinâmico? Em sistemas operacionais é muito difícil responder assim qual é o melhor, porque isso vai depender de um monte de situações. Vai depender do propósito do sistema, de qual é o objetivo do escalonador, tá? Quando ele é estático, a gente não consegue ser responsivo no caso de uma aplicação que em uma hora, que em um determinado momento é CPU limitada por CPU e em outro momento é limitada por entrada e saída. É mais difícil fazer isso, né? Quando ele é estático. Quando ele é dinâmico, isso é mais fácil. Mas também eu posso dizer que quando ele é dinâmico, ele muda muito rápido a prioridade e, sei lá, dificulta, e isso não é bom em determinadas situações, assim, não dá para dizer qual é o melhor. Mas com certeza usar a prioridade é melhor do que não usar. Porque se você não usa as prioridades, você pode acabar aumentando muito o tempo de resposta e deixando insatisfeitos os usuários daquelas aplicações que são muito intensivas em termos de entrada e saída. Aí, como é que a gente pode ter essas múltiplas prioridades? A gente pode ter aqui uma estrutura de dados como essa aqui, tá? A gente tem prioridade 1, prioridade 2, prioridade 3, prioridade 4, podia ter outras prioridades aqui em cima. E aí,
para cada prioridade dessa, a gente tem uma lista dos processos prontos com aquela prioridade. E aí, a gente pode, por exemplo, ficar executando em round robin aqui, ó. Enquanto tiver processos prontos de prioridade 4, o algoritmo vai ficar aqui, o escalonador vai ficar escolhendo um processo desse para rodar. Esses processos bloquearam, não tem mais nenhum pronto aqui, vai para a prioridade 3. Os de prioridade 3 bloquearam, não tem mais nenhum pronto, vai para a prioridade 2, e assim sucessivamente. O que é que pode acontecer aqui, num esquema desse, pessoal? O algoritmo, ele sempre vai, se tiver algum processo de prioridade maior, ele vai sempre ser escolhido. O que é que pode acontecer aqui? Um processo com baixa prioridade pode acabar nunca rodando. Exatamente. Tem muitos processos que Tá? A gente chama isso de inanição, como eu já falei antes, ok? É preciso evitar esse tipo de situação, né? Porque por mais que um processo tenha prioridade menor do que o de outro, ele também não pode ficar indefinidamente sem conseguir usar a CPU, tá? E aí, como eu falei, a gente pode usar a criatividade para resolver esse problema, tá? Uma possibilidade é dessas prioridades mudarem dependendo do quantum de CPU que cada processo desse usa, da fração de CPU que cada processo usa. Então, um processo que iniciou com prioridade 4, quando ele for escalonado, ele só pode usar um quantum de CPU, certo? Um processo que tem prioridade 3, por exemplo, ele pode usar 2. Um processo de prioridade 2, ele pode usar 4. E um de prioridade 1 pode usar 8. O que vai acontecer aqui é que toda vez que um processo, tá, ele tá com prioridade 4, aí ele só pode usar um quantum. Vamos supor que ele usou esse quantum todinho. Uma forma de impedir que ele fique sempre aqui usando tudo, se ele usou o quantum todo, ele não bloqueou. Então, ele vai descer para a prioridade 3. Os processos de prioridade 3, quando forem escolhidos, eles vão usar 2 quantums, tá? Toda vez que um processo de prioridade 3 foi escolhido para executar e usa os 2 quantums, tá? Executa pelos 2 quantums seguidos, ele vai descer para a prioridade 2. E assim a gente vai ficar nessa dança. Um processo aqui de prioridade 1, ele vai rodar por 8 quantums. O que a gente está dizendo aqui? A gente está querendo organizar esses processos aqui por quão dirigido a CPU e quão dirigido a prioridade e quão dirigido a entrada e saída é o processo. Então, provavelmente, os processos dirigidos a entrada e saída vão ficar aqui por cima. E os processos dirigidos à CPU vão ficar aqui por baixo. Mas se um processo desse aqui está sempre usando, toda vez que ele recebe a CPU, ele não bloqueia, ele usa tudo. Ele aos poucos vai caindo de prioridade. E aí dá mais chance aos processos aqui de baixo executarem, porque em algum momento os daqui também vão bloquear, vão terminar, tá? Então é uma forma também de você ir mexendo nessas prioridades e mantendo aqui em cima só os processos que realmente bloqueiam antes de conseguir usar o quantum todo, tá? Que são os processos altamente dirigidos à entrada e saída. Beleza até aqui? Ronaldo está dizendo que inanição é forma de CPU, exatamente. Nesse caso aqui, né, que a gente está falando. Então, uma outra possibilidade aqui é a gente tentar imitar aquele menor job primeiro, né, menor tarefa primeiro, que a gente viu para sistemas de lote. A gente tentar, de alguma forma, imitar aquilo aqui para sistemas interativos, com o objetivo de tentar minimizar o tempo de resposta, tá? Então, se eu sempre vou executar, vamos supor que, aliás, o grande desafio aqui é saber qual é o processo mais curto, porque agora eu não estou falando de uma tarefa que vai rodar sem nenhuma interação, né? Então, aqui existe essa transformação. O processo mais curto, na verdade, é o sistema operacional ou escalonador que tenta prever a próxima interação desse processo, a próxima coisa que o usuário pedir para ser feita, já que é um sistema interativo, quanto tempo isso vai levar, tá? E aí, se eu estimo, aí o algoritmo de escalonamento tem que estimar esse tempo dessa próxima interação com o sistema, quanto tempo de CPU isso vai levar, e aí o algoritmo vai tentar escalonar de todos os que estão prontos, o que ele estimou o menor tempo de CPU possível, para tentar minimizar o tempo de resposta.
tá? É como se fosse uma imitação daquele outro que a gente viu antes, mas aqui é algo com preempção. Lá também era, né? A segunda versão do que a gente viu já era com preempção também. Aqui, a ideia é que o algoritmo de escalonamento, para conseguir estimar esses tempos aí de interação, tem que aprender com o passado. Então, vamos supor que um processo começou e aí eu não conheço nada sobre aquele processo. O usuário começou a interagir, digitou um negócio, aí levou um certo tempo de processamento para vir a resposta para o usuário. E o algoritmo de escalonamento vai guardando esses tempos de processamento até vir uma resposta para o usuário, né, até concluir e dar uma resposta para o usuário, e vai mantendo uma média desses tempos, tá? E aí, com esse tempo médio de processamento, o algoritmo tenta ordenar a fila de processos prontos de forma que priorize os processos que são mais rápidos, né, que levam menos tempo até gerar a resposta do usuário, tá? Então, como é que o algoritmo de escalonamento vai fazer isso, tá? Em geral, ele vai pegar uma média ponderada, tá? Então, se a gente tiver uma linha de tempo, né, aí o usuário pediu uma coisa, aí ficou esperando, ocorreu um processamento, voltou uma resposta. Aqui eu já tenho um tempo de processamento desse processo, vai ficar guardado. Aí eu peço o próximo. Aí o usuário interage novamente. A gente vai guardar, imagina que eu vou ter um array com todos esses tempos, tá? E aí a gente pode brincar, isso é uma série temporal. Aí a gente pode brincar com isso para identificar o tempo médio de processamento das interações daquele processo. Então, geralmente, para a gente estimar o futuro, o passado próximo é mais bacana do que o passado distante, tá? Então, por exemplo, para estimar o futuro, eu posso fazer uma média ponderada do último tempo de interação que levou, né, de processamento que levou na última interação, com a média de todos os tempos anteriores, por exemplo, né, que esse é o que esse algoritmo está fazendo aqui. Mas, como eu já falei, o livro está mostrando várias ideias de possibilidades que fazem sentido. A gente poderia pensar em coisas diferentes. Nesse caso aqui, T0 é a média de tempo de processamento de todas as interações que já houveram, menos a última, tá? Menos a última interação, que a última interação é o passado recente. E aí, eu pego um A, né, tá? Que vai ser como se fosse a proporção, né? Porque eu quero uma média ponderada. E aí, eu multiplico esse tempo médio por uma proporção A e pego o complemento dessa proporção e multiplico pelo último, tá? Se esse A for menor que 0,5, significa que eu estou dando um valor maior ao passado recente. Se esse A for maior do que 0,5, eu estou dando um peso menor ao passado recente, certo? Aqui está errado, acho que é 1 menos A, tá? Esse A é o número entre 0 e 1, e aqui está errado, é 1 menos A. Depois eu conserto. Quando esse A é 1 sobre 2, significa que eu estou dando o mesmo peso ao passado mais distante e ao passado recente. E para esse algoritmo específico, é muito fácil calcular o tempo de interação médio, tá? Que vai ser simplesmente somar a média que eu já tinha antes com a última interação que ocorreu e dividir por 2. E no computador é só um shift, né? Então, isso aqui é usado como a estimativa do tempo que o processo vai levar numa interação com o usuário, do tempo médio. E isso é usado para poder ordenar a fila de processos prontos, de forma que o que tiver o menor tempo de interação seja o primeiro da fila, o segundo menor tempo seja o segundo da fila e assim sucessivamente. Um outro algoritmo que a gente poderia pensar nesse contexto de sistemas interativos é um algoritmo que tente simular uma loteria, tá? Na verdade, a ideia por trás disso é que tal se a gente tentasse garantir a um processo que ele sempre vai usar X% do recurso. É algo nesse sentido, só que é muito difícil você garantir isso. Aí aqui a gente tenta fazer uma simulação de uma loteria de forma que essa garantia fica sendo probabilística. Todos os processos que estão prontos vão receber um ticket, ou um ou mais tickets, tá? Então, se você dá muitos tickets extras para um processo, significa que ele tem uma prioridade, e, portanto, quando eu fizer o sorteio do ticket que vai... o processo que tiver o ticket sorteado é o que vai usar o recurso. No caso, CPU, por exemplo.
Então, quanto mais tickets um processo tem, mais chance ele tem de ser sorteado para usar a CPU. Então, é muito fácil eu conseguir determinar a porção de tempo que cada processo vai usar o recurso, distribuindo esses tickets para mais tickets ou menos tickets para os processos, dependendo da prioridade que eu quero dar para eles. Tá? Então, processos com muitos tickets vão ter uma garantia probabilística de que eles vão usar mais a CPU, porque a chance do ticket que está com esse de um ticket que está com esse processo ser sorteado vai ser maior do que a chance de um processo que só tem um ticket, por exemplo, ser sorteado. Isso aqui é uma coisa bem probabilística mesmo. E aí, a ideia é que os processos que têm uma fração F dos tickets, eles vão usar uma fração F dos recursos. Tá? Esse é um escalonamento com a garantia probabilística, que é chamado de escalonamento por loteria. Ok? E aí a gente consegue ter algo muito responsivo, assim, se um processo novo chega, a gente consegue redistribuir os tickets de forma que esse processo novo tenha rapidamente uma boa chance de ganhar a CPU, tá? E aí, a forma como esses tickets são distribuídos e redistribuídos quando um processo novo chega, faz parte do algoritmo do escalonamento. O algoritmo que tenta, sei lá, priorizar processos menores pode dar mais tickets aos processos que, usando aquele algoritmo anterior, estima o tempo e dá mais tickets para os processos menores, tá? Ou dá mais tickets para os processos que estão bloqueando muito, que usam uma fração menor. Enfim, esses algoritmos que eu estou falando, eles são muito simples e eles são geralmente combinados para que algo mais complexo e mais completo seja oferecido, ok? Vocês têm dúvidas até aqui? Acho que esse é o último algoritmo de escalonamento de sistemas interativos, e ele é o mais próximo do que a gente tem, por exemplo, no Unix e no Linux, certo? É um escalonamento por fração justa. Nesse caso aqui, antes, se a gente falasse em justiça, era uma justiça muito específica para os processos, independente de qual é o usuário que é o dono daquele processo, tá? Porque quando a gente bota uma aplicação para rodar, aquela aplicação vai rodar em nome de um certo usuário, que é o dono daquele processo relacionado àquela execução, tá? No escalonamento por fração justa, o usuário que vai ter uma fração do sistema que ele pode usar. Então, inclusive, ser justo pode ser, não é necessariamente que todo usuário vai ter a mesma fração, a mesma fatia, né, do recurso. Né? Para ser justo, pode ser que alguns usuários realmente tenham mais fatia, uma fatia maior do recurso do que outros. Tá? Isso depende da política lá do escalonador. E aí, essa fração justa, ela tem que ser obedecida, independente do número de processos de cada usuário. Então, o escalonador ele tem que manter uma contabilidade, né, do uso dos recursos por usuário, de cada processo de cada usuário. E manter isso por usuário, por grupo de usuário, independente do número de processos. Para ficar mais claro, vamos ver um exemplo. Tá? Vamos supor que a gente só tem 2 usuários, certo? Usuário 1, que está com 4 processos rodando em nome dele. Rodando, que eu digo assim, 4 aplicações que ele pediu para rodar, tá? E um usuário 2 que só tem uma aplicação rodando em nome dele. Se a gente tiver num sistema em que os 2 usuários têm a mesma fatia, tá, do recurso, então a gente ia rodar um quantum de um processo do usuário A, depois um quantum de um processo do usuário B. Um quantum de um processo do usuário A, depois um quantum do processo do usuário B, e assim sucessivamente. Se a gente tivesse uma fatia diferente, né, um share diferente aqui, 75% do recurso para o usuário 1 e 25% do recurso para o usuário 2, por exemplo, a gente já teria outro escalonamento, né, que seria justo, obedecendo essas fatias que foram estabelecidas. A gente rodaria um quantum do processo A, do usuário 1, depois um quantum do processo B, ainda do usuário 1, depois mais um quantum do processo C, ainda do usuário 1, e depois a gente rodaria um quantum do processo E do usuário 2. E assim a gente seguiria. 3 quantums para o usuário 1, quantum para o usuário 2, e assim sucessivamente. Beleza até aqui?
Professora, no caso, isso serviria para sistemas distribuídos, né? Isso serve para qualquer sistema, para um sistema que... O Unix, ele é muito baseado em fração assim, de tempo que dá para os usuários. Ele pode servir para o seu computador pessoal e pode também servir para computadores em rede, Entendi. É porque eu fiquei certo? pensando nisso, porque aí, no caso, dois usuários estão executando os seus processos ao mesmo tempo, né? Isso, é. É por isso que eu pensei em sistemas Sim, distribuídos. tá, entendi, é. Talvez faça mais sentido um computador em rede, né? E aí eu tenho vários usuários usando esse servidor. Professora, Oi, quem fala aqui é Emanuel. sim. Esses exemplos aí de algoritmo não, são já utilizados ainda alguns ou não são mais utilizados? Só serve só para isso tudo. Eu tenho que me atualizar de como é que estão os algoritmos agora, certo? Mas provavelmente nenhum desses, da forma como a gente mostrou aqui, é usado de forma pura, tá? Seriam combinações deles para se chegar em algo que na prática seja útil. Ô, Mas professora, a ideia Beleza. aqui é que a gente estude essas coisas e que vocês comecem a entender os desafios que estão envolvidos no escalonamento, os trade-offs que estão envolvidos. Esses escalonadores, eles são muito tradicionais, esses que a gente falou aqui. Então, provavelmente os escalonadores atuais, eles têm uma inspiração neles e aí fica muito mais fácil de entender, certo? Quem é que falou, professora? fui eu, mas a senhora respondeu já, professor. Ah, tá. Beleza. Eu acho que a gente não vai ter tempo aqui no curso de estudar, por exemplo, o escalonador do Linux, o escalonador do Windows, do Unix, tá? Porque está muito corrido esse semestre, infelizmente. Mas a gente pode depois, se tiver tempo lá para o final, passar alguma tarefa, sei lá, de recuperação de alguma nota que tem a ver com isso, porque aí mata a curiosidade nossa, né, de como é que estão os escalonadores agora, nesse momento Por aí, atual. quem fizer reposição que lute. Exatamente. Então, para a gente terminar, vamos conversar um pouquinho sobre os escalonadores de sistemas de tempo real, tá? Esses sistemas de tempo real, eles são muito mais específicos do que esses outros que a gente falou, tá? Então, por exemplo, no avião, tá? Com certeza tem um sistema de tempo real lá que está pegando um monte de dados de radares, de sensores, de não sei o quê, para gerar alarme, para ajudar o piloto a não sei o quê. Eu não entendo muito de avião, nunca pilotei, mas faz sentido, né? Que no avião tenham coisas bem críticas que seja de tempo real, que se o sistema lá do monitoramento do avião não detectar rapidamente, por exemplo, que está pegando fogo em uma turbina lá, isso é ruim, né? Isso é muito grave. Ou sistemas hospitalares, né? Aqueles sistemas de monitoramento dos pacientes, sistemas que auxiliam em cirurgias, que permitem cirurgias que os médicos estejam em lugares diferentes do mundo, mas estejam fazendo a cirurgia juntos, né? Existem sistemas assim. Os próprios sistemas que fazem processamento de eventos de tempo real, tá? Tem sensores gerando muitos e muitos dados, e esses sistemas têm que receber esses eventos, têm que processar e gerar alarmes. Todos esses são exemplos de sistemas de tempo real, tá? Então, como vocês viram, eles são sistemas muito diferentes. O que é que eles têm em comum? Eles têm em comum que eles precisam cumprir prazos. Porque se uma aplicação que tem um prazo para ser concluída, ela não é concluída naquele momento, isso pode ser muito crítico. Disso pode depender a vida de muitas pessoas, por exemplo. Ou disso pode depender apenas, sei lá, alguns dados foram perdidos, mas não tem tanto problema. Como, por exemplo, aplicações de multimídia, elas podem ser consideradas de tempo real, mas se perder um quadro aqui, outro acolá, não tem problema não. A gente consegue se recuperar daquilo e geralmente a gente não vai ter vidas perdidas por isso, né? Mas o fato é que essas aplicações todas, elas são muito diferentes, a criticidade delas é muito diferente, mas todas elas gostariam que um certo prazo fosse cumprido, tá? Prazos de tempo. Então, o tempo aqui é muito importante num sistema de tempo real. Tanto cumprir os prazos, como para algumas aplicações, simplesmente a previsibilidade, né? De você não degradar o desempenho dela, de você não perder dados, quando a gente está falando de processamento de sinais, processamento de eventos.
E aí, quando a gente fala de tempo real, tem os sistemas de tempo crítico, que são esses em que a gente, se aquela resposta não for concluída, aquela aplicação não for concluída em um certo prazo, nem conclua mais, porque o pessoal já morreu, né? Já não precisa concluir depois do que o prazo dela, não. E tem os não críticos, né? Que a gente pode perder dados, mas que aquilo ali não é tão crítico. E aí, esses sistemas são muito específicos. E a gente não vai estudar escalonadores desse tipo de sistema. Eu só quero que vocês tenham em mente que também existem esses tipos de sistemas, e que os escalonadores têm que ser muito específicos, né, para aquele tipo de aplicação e para o objetivo mais importante daquele sistema, né? Se é previsibilidade, se é cumprir prazo, se é hard, se não é, enfim. Aí, os sistemas de tempo real, as aplicações de tempo real, ou elas podem ser periódicas, quer dizer, aplicações que todo dia, periodicamente são executadas, tá? Sei lá, previsão de tempo. Provavelmente, todo dia, em determinado momento, o pessoal do INPE bota para rodar um modelo aí de simulação para poder prever o tempo do próximo dia, para poder passar na TV, né? Se esse modelo não terminar de rodar até antes de começar o jornal, então o jornal não vai poder atualizar a hora do tempo, né? Se ele terminou antes, ótimo. Se ele terminou depois, também não é tão crítico. Mas se for um sistema que vai ver se vai ter tsunami, se vai ter terremoto, ele já passa a ser mais crítico. Então, é isso que eu digo. Esses sistemas são muito específicos, tá? Então, os escalonadores também são muito específicos para cada tipo de aplicação dessa. Lá no livro, eles falaram em estático e dinâmico, e a gente aqui tinha discutido já várias vezes, online e offline, porque eu acho mais fácil de entender, né? O escalonamento pode ser online, porque tem aplicações que estão chegando, né, para serem executadas, e o escalonador aceita que isso aconteça, ou offline, que é o escalonador já tem um conjunto de todas as aplicações que ele tem que escalonar, e aí ele faz a programação só dessas aplicações, só quando elas concluírem é que ele vai receber um novo conjunto de aplicações para escalonar, que é o offline, tá? E a gente tem, também nesse caso, a gente consegue, lá no livro tem a regra, mas também não precisa se deter tanto a isso, eu só quero que vocês entendam o conceito, né? Um sistema de tempo real, ele pode ser não escalonável. Ele é não escalonável quando a quantidade de aplicações que a gente tem para executar e os prazos delas e a quantidade de CPU que a gente tem aqui para executar essas aplicações não é suficiente para atender os prazos dessas aplicações. Tá? Então, é um sistema que, por mais que um escalonador tentasse, alguma aplicação iria descumprir o prazo. Esse é o sistema não escalonável. Para esse tipo de sistema, aquele escalonador de longo prazo, que vai definir quem é que vai ser admitido e quem não vai, ele é importantíssimo, tá? Porque não faz sentido que ele aceite uma aplicação que ele já sabe que não vai conseguir cumprir o prazo, tá?